Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor José Sérgio Gabriel Azevedo, a segunda parte, a palavra ao Ministério Público novamente. Obrigado, excelência. Senhor Gabriel, o senhor respondeu a respeito desse processo, dessa apuração no Tribunal de Contas da União, ainda em curso. Eu pergunto para o senhor foi ou está sendo nesse processo responsabilizado? Eu fui, do ponto de vista processual, de forma exótica, porque eu não estava citado no processo até 2014 e apareço na última reunião do plenário do TCU como sujeito a uma tomada de contas especial sobre esse processo. Eu tenho uma tomada de contas especial nesse processo, sim, a partir de 2014. Até 2014 eu não era parte do processo. Perfeito. Tá, e o processo começou, se não me engano, em 2011. Tá certo, senhor Gabriel. Muito obrigado por responder as questões. Estou satisfeito, excelência. O assento de acusação tem indagações? O juiz tem alguns esclarecimentos, algumas indagações ao senhor. O senhor estava na presidência da Petrobras quando o senhor Nestor Severo foi substituído pelo senhor Jorge Luiz Elada na diretoria internacional? Estava. O senhor pode me explicar por que houve essa substituição? Houve uma decisão do Conselho de Administração de substituí-lo. As razões objetivas do porquê o Conselho quis essa substituição, não sei. O senhor participava do Conselho de Administração? Foi uma decisão do Conselho. É? Eu era parte do Conselho de Administração. E o senhor não sabe o motivo da substituição? Não, na realidade houve uma solicitação dos representantes do governo para haver a substituição. A motivação não foi apresentada e o Zelada era um gerente executivo com condições de assumir a diretoria internacional. Quem fez a solicitação como representante do governo? Eu tenho a impressão que foi o presidente do Conselho. Que seria? O ex-ministro Guido Mantega. Mas o senhor fazia parte desse Conselho de Administração e o senhor não chegou nem a querer saber o motivo, a razão? Não, na realidade, o Conselho, na realidade, funciona muito sob a orientação da posição do governo. Mas o senhor não sabia por que iam trocar um diretor da sua companhia? O senhor não sabia nem minimamente a razão disso? Não, na verdade nós estávamos pensando em fazer uma redefinição da diretoria internacional da Petrobras. A discussão do Conselho era tentar diminuir o tamanho da diretoria internacional, uma vez que nós tínhamos mudado a estratégia de buscar uma expansão no refino internacional para expandir o refino no Brasil. E, portanto, havia necessidade de você redefinir um pouco o modelo de organização da diretoria internacional. Haviam, na época, discussões de extinção da diretoria internacional e a inclusão dessa diretoria nas diversas áreas de negócio. Havia a ideia de fazer uma diretoria internacional apenas dedicada à exploração de novos negócios internacionais, mas com certeza haveria uma redefinição da diretoria internacional. Ao redefinir a diretoria internacional, nada mais normal do que alterar a sua diretoria. Mas então a decisão foi do Conselho, do senhor inclusive, então, para trocar? Foi a decisão do Conselho. Eu votei nessa decisão, claro, mas o motivo a iniciativa foi esse, da proposta de mudança... O motivo foi esse, o redimensionamento? Essa foi uma das discussões que nós tivemos. De redimensionar a diretoria internacional. Não houve uma... Eu, particularmente, defendia uma redução drástica da diretoria internacional nessa época. Não houve uma solicitação por parte do PMDB para que houvesse essa substituição? Não, essa discussão de partidos não ocorre no âmbito do Conselho. Se ocorre discussão de partido, ocorre no âmbito do governo. No Conselho não se discute os partidos. E o senhor não sabia também? Nem sabia? Que havia uma solicitação? Não chegou ao seu conhecimento? Não, a imprensa tinha divulgado, a imprensa estava divulgando que o PMDB estava reivindicando novos diretores na Petrobras. É público e notório. Isso na época? Na época.
Então o senhor sabia que era uma solicitação do PMDB ao governo? Pela imprensa, mas no Conselho não foi discutido isso. E o senhor nunca indagou, nunca... Não, na verdade nós não tínhamos... Há um limite, excelência. Eu estou fazendo as perguntas, doutor. Vossa Excelência está insistindo. Eu estou fazendo as perguntas, doutor. Eu não estou induzindo. São perguntas já respondidas, que não precisam ser respondidas de novo, excelência. Eu ouvi pacientemente as perguntas da defesa e do Ministério Público. Eu estou fazendo minhas perguntas. Certo? Mas suas perguntas são as perguntas de um inquisidor e não as perguntas de um juiz. Doutor, respeite o juízo. Vossa Não, eu estou Excelência definindo, Vossa respeite, Excelência. então, a ordem processual. Respeite o juízo, doutor. O senhor não tinha nem conhecimento, então? O conhecimento que eu tinha é da imprensa, senhor excelentíssimo juiz. A discussão do Conselho não ocorre no âmbito de discussão de partidos políticos. Ela ocorre sobre as questões internas da Petrobras. Então, se teve motivação partidária, essa motivação foi no âmbito do governo, não foi no âmbito da Petrobras. O senhor Nestor Severo, ele E saiu... não interessava a Petrobras discutir a questão partidária. O senhor Nestor Severo assumiu um cargo em seguida em uma subsidiária da Petrobras? Sim, a convite do ex-presidente da BR Distribuidoras, Eduardo Dutra. Ele foi para uma diretoria? Foi para a diretoria financeira. Houve alguma indicação política nesse caso também? Não, houve uma solicitação do presidente da BR, que é o ex-presidente Zé Eduardo Dutra. O senhor falava da refinaria Abreu e Lima. Houve uma aceleração, um plano de aceleração da construção dessa refinaria durante o processo? Não, o prazo que o Conselho de Administração deu para a construção das refinarias era um prazo desafiador, era um prazo bastante rígido, porque uma refinaria desse porte leva 5, 6 anos para ser construída, e o plano da Petrobras era construí-la em 4 anos. A visão que se tinha na época é que o mercado brasileiro, como de fato aconteceu, iria crescer. Como a capacidade de refino brasileira estava esgotada, a Petrobras atingiu aí 95% da utilização da capacidade de refino, ela foi obrigada a importar derivados do petróleo, o que afetou o caixa da Petrobras, na medida em que os preços internos dos derivados não acompanhavam todo dia os preços internacionais. Então a Petrobras foi obrigada a importar derivados do petróleo, particularmente diesel, gasolina e QAV, a preços maiores do que vendia no mercado interno, o que afetou o caixa da empresa. Portanto, construir refinarias era uma necessidade. Fazer a refinaria o mais rápido possível era uma necessidade devido ao fato de que o mercado brasileiro estava crescendo muito em padrões internacionais. Então, portanto, havia uma necessidade óbvia de negócios de viabilizar a expansão do refino no curto prazo. Evidentemente que isso aqueceu o mercado de fornecedores. Qual que era o plano original para ela ficar pronta? Se eu não me engano, ela devia ficar pronta em 2014 ou 2015. Não havia um plano para que ela ficasse pronta ainda em 2010? De aceleração? Ela foi lançada em 2006, mas aí ela passou por vários processos. A partir de 2010, 2011, ela retornou à fase de projeto. Ela passou por um processo de, digamos, simplificação das especificações. Ela passou por várias dificuldades nos processos licitatórios e ela, portanto, ela teve vários prazos ao longo da sua vida. E teve alguma expectativa ou prazo para que ela fosse inaugurada em 2010? 2010, eu tenho a impressão que não, porque a decisão de fato sobre o prazo das refinarias é 2008. Eu não acho que a Petrobras definiu que ia construir uma refinaria em 2 anos. Não me lembro agora, mas nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás. Eu não me recordo exatamente se o prazo era 2010, mas são geralmente 4, 5 anos para construir uma refinaria. E a decisão foi em 2008. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve alguma influência ou relevância nessa decisão de construir essa refinaria? Olha, a decisão de construir a refinaria é uma decisão de mercado. Por quê?
Porque nós tínhamos 19% do mercado brasileiro de combustível no Nordeste e no Centro-Oeste. A maior refinaria e a única refinaria mais ao norte no Brasil é a refinaria Landulfo Alves, na minha gloriosa cidade de Salvador. Portanto, era necessário construir. Se havia uma necessidade de construir nova capacidade de refino no Brasil, essa nova capacidade deveria ser construída no Nordeste ou no Centro-Oeste, que era onde o mercado ia crescer. Por outro lado, no Sudeste brasileiro, havia excesso de capacidade das refinarias, havia mais refinaria do que a capacidade de consumo dessas refinarias. Então, escolher o Nordeste para definir a refinaria era uma escolha racional, lógica, num plano de negócios, racional para expandir o mercado, a capacidade da Petrobras produzir para o mercado brasileiro de combustíveis. Qual estado? Dependia das condições físicas. Então, uma das limitações fundamentais para a construção de uma refinaria são as condições do porto, profundidade para chegar petroleiro, etc. Então, isso limitava a refinaria a 3 lugares: Ceará, Pernambuco, basicamente 2 lugares, Ceará e Pernambuco. Então, o senhor só a refinaria no Nordeste... O senhor só não me respondeu diretamente. Eu vou responder. O senhor presidente O senhor me deu um tempo para responder, senhor ministro. Eu vou responder, agora eu tenho que contextualizar. Sim. Não posso responder diretamente. Então eu estou contextualizando, estou dizendo por que o conjunto das decisões foram decisões técnicas e econômicas. No entanto, houve uma oferta que já vinha desde o governo Fernando Henrique e que se consolida de uma associação com a PDVSA, que é a empresa estatal da Venezuela, que prefere fazer a refinaria em Pernambuco. Consequentemente, isso tinha também relações diplomáticas com o governo brasileiro e com o governo venezuelano. Nesse sentido, o Conselho de Administração, ao fazer a escolha por Pernambuco, ela faz uma escolha levando em conta também essas questões geopolíticas, nas quais o presidente Lula tinha todo o interesse. Então, é por isso que eu estou fazendo a contextualização para responder a pergunta do meritíssimo juiz. Tá certo. Só essas questões do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Sérgio Gabriel de Azevedo. Senhor Gabriel, o seu depoimento está encerrado.